Olá pessoal, bem-vindos ao Ciamig Responde. Aqui vamos esclarecer as principais dúvidas sobre o setor bioenergético enviados por vocês nas nossas redes sociais. E para isso vamos contar com a presença do nosso presidente Mário Campos, que está aqui para responder tudo para a gente. O tema de hoje é preço dos combustíveis. Vamos começar, Mário? Primeira pergunta: como é formada o preço do etanol para o consumidor? Olha, o preço do etanol, etanol hidratado que o consumidor vê ali no posto de combustíveis, tem diversos fatores. Nós temos ali o preço ao produtor de etanol, ou seja, a usina, que produz o etanol a partir da cana-de-açúcar ou a partir do milho. Você tem um preço ao produtor para essa empresa, e você tem também a logística, para transportar o etanol tanto da usina para as companhias distribuidoras e das companhias distribuidoras para os postos revendedores. Nós temos as margens, margens de lucro, tanto das companhias distribuidoras quanto dos postos revendedores, e por fim nós temos os impostos que são cobrados aí pelos estados, pelos governos estaduais ou pela União. No caso dos governos estaduais, nós temos o ICMS, e no caso da União, nós temos o PIS e COFINS. E aproveitando, sobre essa questão dos impostos, uma dúvida bastante recorrente é a questão realmente da diferença, se existe uma diferença do imposto nos combustíveis, por eles serem combustíveis aí diferentes. Sim, primeiro vamos lá com a questão do etanol. No etanol nós temos o PIS e COFINS e nós temos o ICMS. O PIS e COFINS é um tributo federal. E por ser um tributo federal, em todo o território nacional nós temos o mesmo tributo. E no caso do ICMS vai depender do estado onde esse produto está sendo consumido. Então, se você está em Minas Gerais, você tem uma alíquota de ICMS, está em São Paulo tem uma outra, no Rio de Janeiro tem uma outra alíquota. Então, ou seja, ele difere entre os estados. Até nós estamos agora discutindo a reforma tributária, e a reforma tributária lá na frente vai equalizar esse processo em alíquotas únicas nacionais. Mas até que ela entre em vigor, nós temos alíquotas diferentes entre os estados. E existe também alguma variação de preço do etanol entre regiões e períodos do ano, e por que isso acontece? Com certeza. Nós temos, eu comentei, os fatores que definem o preço do etanol na bomba. Nós estamos falando de preço do produtor, nós estamos falando da logística, das margens e dos tributos. Se eu estou no mesmo estado, o tributo é o mesmo. O preço do produtor não vai variar, porque esse mercado é muito competitivo, é quase uma concorrência perfeita. O mercado ali, oferta e demanda, que vai definir qual que é o preço no produtor. Então é muito, muito difícil a gente ver uma usina vendendo diferente de uma outra empresa. Agora, as margens dos postos e das distribuidoras e a logística vai depender justamente da localidade onde esse produto está sendo consumido. Então, se essa localidade está um pouco mais longe da região produtora, a logística ela é mais cara. Se essas margens, se o mercado onde esse consumidor está abastecendo o seu veículo é um mercado mais competitivo, são margens mais achatadas e os preços são mais atrativos. Então, assim, vai depender muito justamente de onde você está. Então, há diferença sim, e essa diferença é em função desses fatores que eu já comentei. Entendi. E sobre a questão de períodos do ano, a entre-safra, ela interfere nesse caso? Olha, hoje nós temos a produção de etanol tanto a partir da cana quanto a partir dos grãos. No passado, era muito comum a gente observar preços mais competitivos de etanol hidratado durante a safra, quando todas as empresas estavam produzindo a partir da cana-de-açúcar, e na entre-safra, onde as empresas estavam paradas, as usinas estavam paradas, não tinha moagem, você tinha preços mais elevados. Nesse momento agora, a gente está observando um crescimento da produção de etanol a partir de grãos. E o etanol a partir de grãos, ele tem uma característica interessante, ele é produzido durante todo o ano. Então a gente tem visto uma amplitude menor, ou seja, a diferença entre o preço que da safra da cana-de-açúcar com o preço da entre-safra, eles estão se reduzindo, ou seja, as variações estão sendo menos recorrentes. E isso tem beneficiado a percepção do consumidor com relação ao próprio etanol hidratado. E bacana, presidente, você tocar sobre essa questão da percepção, porque também chegou várias perguntas para a gente, a questão que tem muita gente que tem essa percepção que quando o preço da gasolina aumenta, também aumenta o preço do etanol.
se isso acontece e por que isso acontece. Olha, não é uma regra. A gente sabe que em alguns momentos isso ocorreu. Também ocorre quando o preço da gasolina cai, o preço do etanol cai. Ocorre que nós temos, dentro dos fatores que determinam o preço, né, do etanol ali na bomba, nós temos decisões de diversos agentes econômicos. Então, quando o preço da gasolina sobe, o dono do posto, por exemplo, pode definir que naquele momento ele vai alterar o preço do etanol, como geralmente ocorre, mas sem ter novos produtos chegando ali naquele posto, naquele momento, sem ter nenhum tipo de alteração por parte do preço do produtor, sem ter tido nenhum tipo de alteração por parte do tributo. Então é uma decisão dos agentes naquele momento que pode interferir. Agora, as variações dos preços da gasolina tem alguns componentes que são muito diferentes do etanol hidratado, né? No caso do etanol hidratado, nós temos custo de produção para produzi-lo, seja a partir da cana ou a partir do milho. Você tem os momentos, né, a sazonalidade da produção, que hoje eu já comentei que é menor. No caso da gasolina, é atrelada a preço de petróleo, a definição aí por parte da Petrobras, que não tem a produção total no país, mas ela é majoritária, né? Então o preço dela define muita coisa, né? Então isso realmente interfere. Então não é uma regra quando o preço de gasolina sobe, o preço de etanol subir. Não é uma regra, mas de fato em alguns momentos ele pode ocorrer. E o contrário também é verdade. Muito esclarecedor, presidente. Muito obrigada pela sua participação. O nosso primeiro episódio chega ao fim, né? E também gostaríamos de falar que fiquem ligados em nossas redes sociais para mais conteúdo como esse, conteúdos informativos, e não perca o próximo episódio. Até lá!